Olá, eu sou a Patrícia Medeiros e eu vou pedir para vocês alguns favores. Para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, curtirem o vídeo, deixarem seus comentários e compartilhar para o maior número de pessoas que vocês puderem. Vamos lá? Hoje nós vamos falar a respeito do medo. O medo que apavora e que paralisa tantas pessoas. Nós vamos falar sobre o medo a partir da passagem da Bíblia que está em Mateus 14, do 24 ao 32. Ouça essa palavra, porque ela é mais ou menos assim. Pedro e os discípulos, eles estavam numa embarcação, no meio do mar da Galileia. E a palavra de Deus diz que era alta madrugada, por volta das 3 da manhã, quando ventos fortes e ondas violentas começaram a atingir aquela embarcação. Nesse momento, você imagina a cena, aquela escuridão e aquela pequena embarcação no meio do mar revolto. Eles não tinham a quem recorrer e eles não tinham aonde pedir ajuda. Nesse momento, eles olham para fora do barco e percebem uma luz vindo no meio da espuma daquelas ondas. De repente, eles veem que aquilo era um homem que vinha andando sobre o mar. Eles se apavoram, eles pensam ser uma aparição, eles pensam ser um fantasma. Mas, na verdade, era Jesus que vinha caminhando sobre o mar. E Jesus olha para eles no meio daquele pavor tão grande que eles estavam sentindo e diz: "Não tenham medo, sou eu." Era uma doce voz que vinha para acalmá-los no meio daquele cenário terrível. Pedro, ao invés de ficar paralisado pelo medo, ele vence todo o terror que ele estava vivendo e fala: "Se és verdadeiramente Jesus, que eu possa andar e ter contigo." Jesus olha para Pedro e fala: "Venha, ande, saia do barco." Às vezes, a nossa segurança está no barco que nós estamos, na situação que nós vivemos, nas pessoas que estão à nossa volta. Mas o Senhor queria nos ensinar algo grandioso com essa passagem, que a nossa segurança não está no barco, mas está naquele que pode verdadeiramente transformar todo um cenário à nossa volta. A segurança de Pedro e dos discípulos estava em Jesus e não na embarcação. A embarcação ela poderia naufragar, as ondas tomar conta dela, mas Jesus jamais. Ele pode ser vencido por qualquer obstáculo ou tempestade. Aí então, Pedro sai do barco e com os olhos fitos no Senhor, ele começa a andar sobre as águas. Você consegue imaginar essa cena? Ele anda sobre as águas e num determinado momento, ele repara todo aquele cenário à sua volta. E quando ele deixa de olhar para Jesus, ele começa a afundar. Mas ele grita por socorro. Jesus vem ao encontro dele, segura na mão dele e pergunta: "Por que você teve dúvida?" Naquele momento se fez uma grande calmaria. Todo aquele cenário horrível foi transformado por uma brisa suave e por um mar totalmente tranquilo. E Pedro retorna ao barco juntamente com Jesus. Que história maravilhosa é essa! Ao pedido de socorro, Jesus pega Pedro pela mão. E hoje ele quer, através dessa história, dizer o mesmo para você e para mim. Que se nós não olharmos para a situação, mas olharmos para Ele, estendermos o nosso braço e pedirmos socorro, certamente Ele virá ao nosso encontro e vai transformar toda a situação. E vai tirar e lançar fora todo o medo. Amém? Vamos orar? Pai amado, que todo medo, que tudo aquilo que tem nos afligido, nos assustado, nos causado pavor, seja lançado fora neste dia, e que a calmaria e a paz que só o Senhor pode dar encontre cada uma das pessoas que assistam esse vídeo, em nome de Jesus.